Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando agora pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, com transmissão também pela UTV, a TV da internet e pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, tudo à sua disposição, tudo no ar para você acompanhar essa nossa transmissão de hoje, nossa jornada de sexta-feira até a 13h. A gente quer você curtindo, comentando, compartilhando a nossa transmissão. Meio-dia em ponto agora. Eu sou o Mauro Frisman. A gente vai conversar a partir de agora com o Dr. Fernando Barbosa Dias. Ele é advogado, sócio do escritório Barbosa Dias Advogados. Assuntos muito importantes na nossa pauta para serem tratados hoje com o Dr. Fernando. Tudo bem? Boa tarde, Dr. Fernando Barbosa. Boa tarde, Mauro. Boa tarde aos nossos ouvintes. Obrigado pelo convite para a gente discutir esses assuntos. E agradeço também ao Fausto Camunha, diretor do programa, e a todas as demais pessoas que ajudam na elaboração dele, na edição dele e em colocá-lo ao ar. Vamos lá, então, doutor Fernando, para o nosso primeiro assunto aqui desta sexta-feira, para dizer que na semana passada, todo mundo acompanhou, exatamente no dia 31, o Supremo Tribunal Federal condenou o ex-presidente e ex-senador Fernando Collor de Mello a 8 anos e 10 meses de prisão em regime inicial fechado, na ação em que ele é acusado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro por um esquema na BR Distribuidora. Collor teria recebido 20 milhões de reais em propinas de acordo com investigações da Operação Lava Jato. Doutor Fernando, inicialmente o Supremo Tribunal Federal tinha formado maioria para essa condenação, depois, num passo seguinte, viria a definição do tempo da pena. O ministro Edson Fachin tinha proposto uma pena de 33 anos e 10 meses de prisão. Outros defendiam 15 anos e 4 meses, mas aí eles chegaram ao que a gente destacou aqui agora, 8 anos e meio, 8 anos e 6 meses, né? O que aconteceu para essa pena ser reduzida, doutor Fernando? Bom, é uma série de questões, né? Questões de natureza jurídica, Mauro. Primeiro, eu não posso deixar de comentar o quanto é emblemático mais um julgamento de um ex-presidente. Um julgamento de ordem penal, né? Não é um julgamento apenas político, não é um julgamento sobre improbidade, não é um julgamento sobre reprovação de contas, é, infelizmente, um julgamento sobre ações com repercussão penal. Mais um ex-presidente, infelizmente, é julgado e, dessa vez, condenado e com ânimo, pelo visto, bastante definitivo, com tendência de cumprimento de pena, por crimes cometidos. Aqui não crimes cometidos na época da sua gestão. Primeiro de tudo, é bom que se pontue isso. Tem muito tempo que o Collor saiu do poder, salvo engano, em 1992, por escândalos no governo dele, né, envolvendo o PC Farias, e agora, nesse caso, ele foi julgado por fatos que aconteceram quando ele era senador da República, por volta de 2010, 2014. Então, esse é um caso, como você disse, no contexto da Operação Lava Jato. Ele foi acusado de receber propina de uma construtora, de uma dessas grandes construtoras que o país tinha. Infelizmente, com a Operação Lava Jato, várias delas sofreram problemas financeiros seríssimos. Nesse caso particular, era a UTC. E a condenação, como você disse, a pena em concreto que o ex-senador e ex-presidente vai provavelmente cumprir, durante o julgamento, ela foi se formando votos. O julgamento foi por 10 ministros. O ministro relator Edson Fachin chegou à conclusão de que a quantidade de acusações, os crimes, eles poderiam dar ensejo a uma pena de 33 anos, mas a maioria se formou em torno de um outro entendimento.
Sim. Você falou em tendência de cumprimento de pena. É esse mesmo caminho? O ex-presidente, o ex-senador Fernando Collor deve cumprir mesmo é, em prisão mesmo? Ah, ou ele pode ter ainda uma possibilidade de recurso, prisão domiciliar, essas coisas que são resolvidas de outra forma? Paulo, eu sempre tento falar em tendência, em probabilidade, porque eu não tenho tanta idade assim, quero pensar que sou novo, mas já dá para dizer que a gente já viu muita coisa no Brasil. Então, existe recurso? Com certeza existe. Mesmo sendo um caso julgado pelo STF, existe recurso. Existe, no mínimo, um recurso que provavelmente quem está acostumado com notícias de julgamentos já ouviu falar, que é o embargo de declaração. Embargo de declaração é, no mínimo, para você pedir o aclaramento de pontos obscuros, omissos ou contraditórios do acórdão. No mínimo, esse recurso certamente é possível antever como cabível. Além disso, e vai ser, não sei se a defesa fará isso, mas o regulamento do STF prevê a possibilidade de os embargos infringentes, que na época do mensalão sempre saía na mídia essa possibilidade de recurso. Mas esse recurso é um recurso que precisa de, no mínimo, 4 votos divergentes, né, em linhas diversas dos ministros. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu. A maioria, nas acusações que existem, a maioria dos ministros, no que decidiram, formou uma maioria de mais de 4, né? Então, a priori, não vejo como cabível, mas não vejo como impossível que a defesa não tente manobrar esses recursos. Até porque, vamos lembrar, Mauro, temos um novo ministro, muito provavelmente a caminho da corte. Esse julgamento foi com 10 ministros, não foi com a composição completa da corte. Bom, essa condenação foi pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, não é isso, doutor Fernando? E associação criminosa, né? Exatamente. Então, corrupção passiva, que é o crime do agente público aceitar uma vantagem indevida no exercício de cargo para a prática de um ato de ofício, a lavagem de dinheiro, que seria a ocultação, dissimulação da natureza ilícita penal, dos recursos que advieram dessa prática anterior, e o crime de associação criminosa, afinal de contas, ele não foi só ele que foi acusado nesse processo, Mauro. Foi ele e mais 2 pessoas. Um senhor chamado Luiz e um outro chamado Pedro Paulo. Luiz Amorim e Pedro Paulo. Então, a condenação foi por associação criminosa, embora a acusação inicial fosse de organização criminosa, que é bom distinguir aos ouvintes. Nossa legislação tem 2 crimes diferentes: organização criminosa, associação criminosa, sendo que a organização criminosa, que é um crime esculpido na nossa legislação após a ratificação de um tratado, seria mais grave que o crime de associação criminosa, que é um crime que está no nosso Código Penal desde 1940. Agora, esse crime de associação, na verdade, prescreveu. Os ministros entenderam que esse crime prescreveu ou não? Exatamente. A pena mínima desse crime é de 1 ano. A pena dele é de 1 ano a 3 anos. E, em geral, vou dizer que a maioria das vezes, isso é muito sedimentado já, um julgamento penal, você começa a estabelecer a pena do condenado a partir do mínimo legal. E aí você vai colocando acréscimos de acordo com a gravidade do crime, de acordo com as circunstâncias do crime, ou se tem causas de aumento, né? Nesse caso particular do Collor, a pena mínima era 1 ano e os ministros consideraram ter elementos suficientes para dobrar essa pena, para ficar em 2 anos. Mas a pena de 2 anos dá um prazo prescricional de 4. E como entre o começo do processo e o final dele passaram-se mais de 4 anos, consideraram corretamente, que a pena está prescrita. Então, ele restou condenado Sim. apenas pelos outros crimes, que somam 8 anos e 10 meses.
Sim. Doutor Fernando Barbosa Dias, a idade do ex-presidente, do ex-senador Fernando Collor, diz alguma coisa em relação a tudo isso? Porque tem crimes, tem crimes que prescrevem, é o caso aqui da associação criminosa, pelo menos os ministros entenderam que isso prescreveu, e tem situações em que o autor de determinados crimes fica inimputável em razão da idade, e isso também varia conforme o tipo de crime, não? Isso, exato. Bom, o Collor, ele nasceu em 1949, né? Tendo nascido em 1949, ele já tem mais de 70 anos. A prescrição, para quem nasceu em 1970, quem tem mais de 70 anos, ela conta-se da metade. Então, a pena que ficou em 2 anos e alguma coisinha, seria em 8 anos a prescrição. Mas como ele já tem 70 anos, é 4 anos. Então, até melhor me esclarecendo sobre o que eu acabei de responder, é 4 anos porque ele já tem mais de 70 anos. Sim. Se O que é fosse que o Mauro, a Zenilda e o Fausto seriam, é, provavelmente, porque o Fausto tem menos de 70, né? Seria menos que, seriam 8 anos. Mas se alguém tiver 70 anos no meio, é 4 anos de prescrição. é, os direitos políticos do ex-presidente ficam comprometidos também. Vamos lembrar que Fernando Collor foi presidente da República, em 1992 sofreu impeachment, e naquele momento ele perdeu os direitos políticos durante 8 anos. Isso acontece mais uma vez? Mais uma vez, Mauro, mais uma vez. Dessa vez, vamos lembrar que as próprias urnas não o elegeram, né? Se não me engano, ele tentou concorrer ano passado para algum cargo político e o povo não o elegeu. Isso é muito importante, acredito eu, Sim, na ele nossa era democracia. senador até o final do ano passado, enfim, terminou a legislatura, os eleitos em outubro do ano passado assumiram e ele não conseguiu se reeleger. Exato. E agora, com essa condenação, a partir do trânsito em julgado dela, é bom que se diga, ele teve uma parte dessa condenação que é de 8 anos e 10 meses, e isso é a parte que ele vai ter que cumprir de pena em regime fechado. Mas uma outra parte da pena dele é a interdição de direitos políticos pelo dobro do prazo da pena. O dobro do prazo da pena é 8 anos e 10 meses, então isso vai dar mais que 16 anos, quase 17 anos e pouco. Por 17 anos, ele não vai poder exercer os direitos políticos dele, que significa votar e ser votado. Nesse particular, então, acho que torna bastante difícil qualquer nova eleição para ele, já que ele já está com 70 e pouquinhos anos, mais 17 anos, isso dá 90 anos. Acho que É, não conheço candidato que tenha concorrido com 90 anos, né? sim, ele está com 73, ficaria inelegível até os 90 anos de idade. Exatamente, É, exatamente. agora, isso vale desde já, porque uma vez que ele tem direito à defesa, ele pode apresentar aí os embargos infringentes, isso tem a chance, embora remota, de mudar a questão da condenação. Já vale esse momento, neste momento ele já está inelegível? Então, é bom que a gente esclareça, né? O embargos infringentes, a priori, não vejo como, mas é possível que a defesa dele tente. Mas, mesmo assim, tem o outro recurso, que é o embargo de declaração. E, enquanto o julgamento não transita em julgado, isso não está valendo. Também é bom que se diga que o julgamento foi proferido, mas ainda tem que ter um acórdão, que é o texto final do julgamento. Esse texto final ainda não foi publicado. Então, a gente tem alguns passos. O julgamento é proferido, o texto do julgamento é publicado, começa o prazo para algum eventual recurso, né? E tendo recurso, tem que ter uma nova sessão, uma nova deliberação, nova publicação de acordo, e aí sim, se não tiver mais recurso nenhum, é que pode-se começar o cumprimento da pena. Doutor Fernando Barbosa Dias, conversando aqui com a gente nessa edição do programa Gente que Fala, de sexta-feira. Doutor Fernando Barbosa Dias é sócio do escritório Barbosa Dias Advogados.
Doutor Fernando, ainda nesse tema aqui da condenação do ex-presidente Fernando Collor, qual é o simbolismo disso tudo, sendo que a gente está falando de uma condenação dentro do âmbito da Operação Lava Jato, e a gente viu aí a Operação Lava Jato simplesmente desmoronando, muitas condenações sendo anuladas, e a gente não ouve mais falar absolutamente nada dela, tudo que aconteceu lá em Curitiba parece uma página virada, e a gente não sabe como é que isso vai ser daqui para frente, o que isso vai trazer para o Brasil em termos de lição de casa, no combate à corrupção, e tudo que a gente viu acontecer nos últimos anos na política brasileira. Qual que é o simbolismo disso? Eu acho que tem um simbolismo do que significou a Lava Jato. Vamos pensar por esse prisma. Por esse prisma, a gente tem que considerar algumas coisas. A tendência sempre é de pessimismo, a tendência de divulgação nas redes sociais é sempre essa, porque isso pode aproveitar algum certo campo político, né? De dizer que a corrupção não foi combatida, de que a corrupção ainda tem que ser combatida, de quem era corrupto foi para o poder, todas essas coisas mais. Mas isso eu acho que é uma parte só da verdade, uma parte só da história. Nós temos que considerar diversos fatores. Primeiro de tudo, vamos lembrar que várias empresas não existem mais, ou não existem no porte que elas tinham. A própria Odebrecht, que, enfim, na qual foi revelado uma série de problemas de corrupção, é uma empresa que é uma fração do que ela foi, justamente porque se viu altamente envolvida em escândalo de corrupção e o próprio Marcelo Odebrecht assinou um acordo de delação. Isso é fato, isso não foi desmoronado, para o bem ou para o mal, né? Que fique claro. Outras empresas também seguiram o mesmo caminho e também acabaram sendo desmoronadas em meio a todos esses escândalos. Políticos de menor porte, de menor jaez, também. Esses também tiveram vários políticos do PP que cumpriram pena, do PP, enfim, de outros partidos. Alguns cacifes que tinham na política também deixaram de existir. Vamos lembrar disso também. Tiveram pessoas de alta, vamos dizer, magnitude na vida política, Romero Jocá, Edson Lobão, pessoas assim que não voltaram a ter protagonismo. Então, o saldo da Lava Jato não é tão negativo quanto se quer dizer. Se quer dizer que é mais negativo porque se aproveita para algum campo político. No caso do Collor, em específico, comprovada a culpa dele, comprovado que ele teve culpa, para a Operação Lava Jato, tirar aí uma pessoa, né, um político, que é um ex-presidente, é um ex-senador, da vida política, da importância da vida política, é inquestionavelmente um avanço para a transparência do nosso campo político. Penso eu, Mauro. Sim. Penso eu. Isso eu estou falando como sociedade. Como do ponto de vista jurídico, esse julgamento tem várias questões, várias, que foram importantes para a sedimentação de alguns entendimentos que podem ser aplicados por outras instâncias. Várias. Uma delas é justamente a discussão entre os ministros sobre se esse caso era de organização criminosa ou associação criminosa. A discussão em plenário não foi tão rica assim, mas eu acho que na hora que vier o acórdão pode estar mais rica. A discussão sobre a quantidade de pena que era necessária ao caso, que era merecida, de acordo com a legislação. Também outra discussão rica que foi iniciada contra, inclusive, o voto do ministro Fachin. Então, tem pontos desse acórdão que ele é simbólico, sim. Ele é simbólico porque é um ex-presidente da República, Mauro, infelizmente. Vamos pensar sempre isso. É um ex-presidente da República, é um ex-senador da República. Não é pouca coisa, se a gente quiser levar a sério a institucionalidade do país. Não é pouca coisa, porque é mais um, e é uma figura alta dentro da Operação Lava Jato. E tem todas as questões jurídicas importantes, como eu acabei de mencionar. Então, isso que eu destacaria sobre a importância desse julgamento. Espero que eu tenha me feito claro, inclusive, nisso, porque, infelizmente, parece que a maré hoje é dizer que a Lava Jato acabou e que não aconteceu nada. Isso é um recorte muito pequeno da realidade,
para o que ela significou. Não significou só no Brasil, vamos lembrar disso tudo. Tiveram operações na Argentina, no Equador, na Colômbia, no Panamá, teve, enfim, não sei o que aconteceu na Venezuela, mas também teve na Venezuela, teve processo nos Estados Unidos, teve em todo lugar. A Lava Jato não foi tão pequena quanto querem que a gente pense que ela foi. Não foi. É. Enquanto o STF condenou o ex-presidente, o ex-senador Fernando Collor, né, doutor Fernando, a segunda turma do STF anulou a condenação do ex-deputado Eduardo Cunha. Mas antes de entrar aqui no assunto Eduardo Cunha, você tinha comentado sobre a Odebrecht. Muito se falou durante a Operação Lava Jato sobre a necessidade de se preservar as empresas, porque a gente estava falando ali de pessoas físicas que estavam cometendo irregularidades dentro das empresas. Então, as empresas estavam sendo prejudicadas por problemas causados pelos seus executivos, pelos seus funcionários, e isso era um perigo muito grande, porque as empresas poderiam desaparecer. Então, hoje, a Odebrecht é uma empresa que, de longe, representa o tamanho que ela teve, o poderio que ela teve no seu setor, enquanto empreiteira. A gente tira uma lição de casa dessa história toda. Numa próxima situação, a gente vai olhar melhor para os CPFs, para aqueles que cometeram irregularidades e preservar as empresas. Afinal, as empresas geram centenas, milhares de empregos, principalmente uma empresa como a Odebrecht. Isso que eu espero que fique para, para o Ministério Público Federal, para o Judiciário, mesmo para os advogados, para todos os atores envolvidos. As soluções que foram propostas aos casos e adotadas acabaram sendo um veneno para as próprias empresas. Se isso foi pensado no seguinte sentido, de que empresas que eram tão contaminadas não deveriam deixar de existir no mercado, bom, isso, de novo, é só um recorte da realidade, porque se tiveram 50 pessoas da Odebrecht que acabaram assinando algum acordo, era uma empresa de mais de 20 mil funcionários, né? Tudo bem que isso tinha uma parte talvez no mais alto escalão, tinham problemas, mas mesmo assim, vamos lembrar o seguinte, Mauro, eu acho que ninguém acordou um dia pensando, hoje eu quero fazer algo errado ali. É. Né? Essa simbiose, esse problema dos agentes públicos versus os agentes privados, eu acho que não foi bem enquadrado na distribuição da justiça durante a Operação Lava Jato. Os empresários foram, com certeza, muito mais punidos do que os agentes públicos e agentes políticos. Foi a forma como se distribuiu a justiça. Acho que isso foi mal pensado. Honestamente, acho que isso foi mal pensado. Isso No final das contas, doutor Fernando, nessa simbiose aí que você falou, né? Os políticos acabam encontrando as suas brechas, as suas formas de poder escapar das punições, né? Imunidade disso, imunidade daquilo, enfim, eles vão encontrando os jeitos e acabam se livrando em grande parte dos casos, né? Por aí, a gente está acostumado a ver isso. Parece o saldo final que a gente vê parece isso mesmo, né? A gente, eu consigo provar isso por A mais B? Eu não consigo, nem eu, nem você, nem ninguém. Mas o resultado final parece ser muito mais nesse sentido. Embora eu tenha dito aqui que alguns agentes políticos de menor relevância tenham sido dragados na operação, tenham sido condenados, cumprido pena e etc., o alto escalão da política, na sua maioria, acabou sendo preservado. Enquanto as empresas, a gente sabe o que aconteceu com elas e também sabe o que aconteceu com os empregos, infelizmente. Eu acho, sim, como resposta, Mauro, eu penso, sim, que isso tem que ser melhor estruturado numa futura, eventual escândalo, de novo, de problema de corrupção, que isso seja melhor desenhado e que a gente consiga preservar as empresas, afastando os eventuais executivos que tenham que ser afastados da administração delas. Mas isso é um papel não só, de novo, dos advogados, Ministério Público e Judiciário. A mídia também tem que pensar como fazer isso, porque vamos lembrar que a quantidade de vazamento de informação, publicidade de informação que aconteceu durante a Lava Jato não existia segredo de justiça nenhum, Mauro.
vamos convir com isso. Todo mundo parece que se aproveitou um pouco na sua respectiva esfera. Doutor Fernando Barbosa Dias, nessa conversa com a gente hoje, programa Gente que Fala, edição de sexta-feira. Doutor Fernando, que é sócio do escritório Barbosa Dias Advogados. A gente vai passar aqui para o próximo tema. Estamos pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, também pela UTV, a TV da internet e redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Doutor Fernando, na semana passada também, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu anular a condenação do ex-deputado federal Eduardo Cunha na Operação Lava Jato pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Por que houve essa reviravolta no caso, Eduardo Cunha, doutor Fernando? Bom, Mauro, talvez um pouco como você disse, né, que os políticos conseguem sempre, de algum jeito, não sofrer tantas ascensões que eles que deveriam decorrer dos processos todos que eles respondem, né? O próprio Eduardo Cunha, me corrija se eu estiver errado, Mauro, acho que a filha dele virou deputada, não virou? Filha do Eduardo Cunha, enfim, vamos fazer uma pesquisa aqui. Eu não lembro se ela foi eleita ou se ela não conseguiu a eleição. A gente vai levantar essa informação. Talvez a Zenilda que nos escuta possa até levantar essa informação. Porque eu li rapidamente nos jornais no final de semana, né, nesse último final de semana, já tem alguns dias, e fiquei surpreso. O Eduardo Cunha, eu me recordo que tentou concorrer à eleição e não ganhou os votos necessários, mas a filha ganhou. Então, parece surreal, não parece, Mauro? Sim, Daniele, filha de Eduardo Cunha, foi eleita deputada federal pelo Rio de Janeiro, e ele esteve na posse, agora no início de fevereiro, na posse da filha Daniele. Sim. Então, temos, né, na família dele uma nova parlamentar. Parabéns a ela pelos votos, parabéns a ela pelo mandato. Não vamos dizer que ela faz as mesmas coisas que o pai, obviamente, mas fica aí a perplexidade da eleição dela, né? Enfim, não tem Daniele Cunha, do União Brasil, do Rio de Janeiro. Pois é. O Eduardo Cunha, também quem assistiu bastante à época do impeachment e tudo, era um dos políticos mais, sem dúvida nenhuma, um dos políticos mais hábeis, sarcásticos, sabia o regulamento da Câmara dos Deputados como ninguém, tinha uma base de deputados junto com ele enorme, é uma das figuras, com certeza, para quem viu, para quem se lembra, mais inteligentes, mais perspicazes, talvez até sádicos, que a história política recente do Brasil já viu. Ele tinha uma astúcia como poucos, não sei se para o Mauro fica essa figura toda e se ele se recorda alguém que dê para se lembrar parecido como ele. Você lembra de alguém, Mauro? Não lembro. De uma perspicácia que era própria de Eduardo Cunha, do ex-deputado. Sim. E com uma sustentação com o Michel Temer, com todos os outros amigos colegas, amigos ou colegas políticos do Michel Temer, era um grupo ali muito fechado, muito organizado. Tanto quando ele disse que romperia com o governo Dilma, ele disse, cumpriu e fez o que ele realmente pretendia, e aí deu no que deu, a gente acompanhou tudo. Uma coisa é romper o governo, a outra é derrubar o governo, né? Quando alguém disse que ele... quando ele disse que ia romper com o governo, ninguém entendeu que... Ou não sabia quem era a figura, não sabia que ele talvez tivesse o plano de derrubar o governo, né? Bom, foi o que foi, né? A história está aí para a gente estudar. Mas quanto ao processo dele, não tinha um processo, ele tinha diversos processos. Esse é um dos processos, eu não sei nem se esse é o último que ele merecia. Mas vamos lembrar que a questão dos atos de corrupção na Lava Jato teve essa distinção que é muito importante e que, ao meu ver, pode ter sido corretamente decidida pelo Supremo. Tem a questão que é a seguinte: o ato de corrupção do agente político ou público que recebeu a verba para proveito próprio, ou seja, para ele como pessoa física, para ele se enriquecer. Isso é uma coisa. A outra coisa
é a corrupção que foi obtida para fins de financiamento de campanha. Então, o funcionário público, o agente público solicitava o valor, mas aquele valor era utilizado para fins eleitorais. Vamos lembrar que essa história de Caixa 2 em campanha é tão velha quanto a Arca do Noé, infelizmente, na nossa democracia. Então, o que se apurou foi que Eduardo Cunha, pelo menos nesse processo específico, o valor que ele teria recebido em função do seu cargo, em nome próprio ou em nome de terceiros, teria sido utilizado, teria tido o propósito de financiar campanhas eleitorais dele ou de terceiros. O que mostra, aparentemente, o que dá para entender do caso, né? Não estamos falando em ânimo definitivo, é o que a gente estuda do caso, o que a gente lê do caso, é que ele quase que movimentava um fundo partidário paralelo dentro do próprio partido dele, para deputados que fossem formar a base com ele. Isso é o que dá para entender, não dá para dizer que é bom que se diga isso para que ninguém distorça o que estamos falando, mas é isso que dá para entender. E se essa era a finalidade, de formar um fundo paralelo, um fundo partidário paralelo, isso não era um crime para benefício próprio, que se entende que deveria cair no enquadramento do Código Penal no artigo 317. E isso deve ser um enquadramento diverso, porque o mesmo crime de Caixa 2 não existe propriamente, não existia esse crime propriamente na legislação penal eleitoral, mas existia e sempre existiu o crime de falsa declaração de despesa de campanha. E aí, se você tem despesa de campanha que não está sendo declarada, o enquadramento caía nisso. E que é um crime, sem dúvida nenhuma, muito menos grave, tá, Mauro? Foi feito, e o crime, quando ele tem essa finalidade, ele deve ser julgado pela Justiça Eleitoral, não pela Justiça Comum. Esse foi um entendimento que não foi fixado para o caso Eduardo Cunha, foi fixado lá atrás, mesmo o José Serra teve esse entendimento, também foi para ele esse entendimento. Com esse entendimento, vários casos saíram da Justiça Comum e foram para a Justiça Eleitoral. E os ministros, nessa reclamação, né, então isso foi um recurso de reclamação, não foi um HC, não foi nada. O que que significa? Ele estava sendo julgado, tinha sido condenado, e ele pediu que o Supremo aplicasse entendimento, como existia para outros casos, para o caso dele. E deu certo. A maioria dos ministros da segunda turma aplicaram esse entendimento ao ex-deputado federal e ou ainda super poderoso Eduardo Cunha. Na verdade, doutor Fernando, essa anulação, né, da segunda turma do STF é de uma das três condenações do ex-deputado Eduardo Cunha. Ele ainda tem condenações em outras situações. Se ele tem condenações em outras situações, não sei, como a gente acabou de comentar, são condenações passadas em julgado, o que significa que não cabe mais recurso, só caberia uma hipotética revisão, mas isso daí seria dificílimo. Se os outros dois casos tiverem já passado em julgado, ou ele já cumpriu a pena, porque ele ficou preso também, vamos lembrar disso, um belo de um tempo, o Eduardo Cunha ficou preso pelo menos uns 4 anos, salvo engano. Isso contou aí nessas outras condenações, porque o tempo que você fica preso preventivamente conta depois na condenação. Então, teria que ser analisado esse aspecto. Então, dos três principais casos dele, esse agora vai para a Justiça Eleitoral, e aí tem que ver o que a Justiça Eleitoral decide fazer. Como foi considerado, isso é bom que se diga, Mauro, que a competência da Justiça Eleitoral, então o processo todo foi anulado, é como se ele tivesse todo errado. Quando vai para a Justiça Eleitoral, o certo seria a Justiça Eleitoral refazer o processo. Esse seria o certo, refazer o processo do zero. Mas tem questão de prescrição, tem questão que testemunha pode não existir mais, tem uma série de questões que tornam difícil você refazer o processo. O voto do Luiz Marques, até nesse caso, diz que a Justiça Eleitoral poderia ratificar tudo o que aconteceu. Isso é uma hipótese que não existe na legislação. Simplesmente não sei de onde ele tirou essa possibilidade. Existe ratificação de alguns atos, mas do processo inteiro não existe. Não existe ratificação de julgamento. O juiz teria que rejulgar o caso. E aí tem, como eu acabei de dizer, tem um pouco o clima, né, Mauro?
Sabe o clima que você faz certas coisas? Pô, o clima daquele momento dá para fazer, mas o clima agora, como é que eu vou fazer isso? Tem que fazer o processo inteiro. Tem esse aspecto. Sem dúvida nenhuma tem esse aspecto. A justiça é feita por homens, não é feita por máquinas. Então, tudo tem que ser avaliado novamente. E é difícil de entender, né, pro cidadão comum, não é, doutor Fernando? Que a gente está falando de uma das três condenações do ex-deputado federal Fernando Cunha, corrupção passiva, lavagem de dinheiro dentro da Operação Lava Jato, e tudo aconteceu com os procuradores federais lá no Paraná, certo? A gente está falando agora de uma mudança porque o entendimento, né, desde 2019 do Supremo Tribunal Federal, quando isso acontece, as coisas vão para a Justiça Eleitoral, e a gente está falando então da Justiça Eleitoral de Brasília, estamos falando dos ministros do Tribunal Superior Não, Eleitoral, não? não. Primeiro, né? Concordo totalmente que para a pessoa que não é da área do direito, e, nem, e digo mais, que não é na área do direito penal, porque mesmo outros colegas que são da área do direito podem achar isso tudo completamente absurdo, completamente sem sentido. Enfim, para um grande universo de pessoas, essa condenação ou essas reviravoltas de processos judiciais de natureza penal são incompreensíveis. Mas dito isso, é bom que se diga que os processos penais, eles seguem também uma ciência jurídica, a ciência jurídica penal, e que é uma ciência jurídica que as pessoas estudam. Não é à toa que tem o curso de Direito na cadeira de Direito Penal, você tem, em geral, nas faculdades, deve ter no mínimo 2 anos, no mínimo. Depois você tem cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado, tudo isso vai formando um volume de conhecimento de regras, de interpretação e tudo mais, que não é simplesmente assim, num passe de mágica, que a gente facilmente entende. E isso é importante que se diga, para que as pessoas saibam que existe um ordenamento em volta das coisas, existem regras em volta das coisas que precisam ser compreendidas, que não é fácil compreender. Se um médico falar para nós sobre certos fenômenos da medicina, da biologia, não vai ser tão fácil de entender, assim como não é tão fácil de entender certos fenômenos jurídicos, certos processos jurídicos. Dito isso, não sei, Mauro, você quer falar alguma coisa? Desculpa. Não, eu dizia o seguinte, que ele foi condenado, neste caso, lá no Paraná, a partir das denúncias oferecidas pelos procuradores dentro da Lava Jato, no âmbito lá de Curitiba. E foi condenado naquela instância, naquele momento. Uma vez indo para a Justiça Eleitoral, não serão mais procuradores, será a decisão de condenação ou não condenação será do Tribunal Superior Eleitoral, dos ministros, não é isso? Não. Não. Pelo que eu entendi, não. O que vai acontecer é o seguinte, né? O que provavelmente deve acontecer o processo agora, o TSE também é a instância máxima da Justiça Eleitoral. Não é todo o processo que é julgado no TSE. Então, esse caso, pelo que consta das notícias do julgamento, esse é um caso que eu não vi toda a sessão de julgamento filmada do Collor, eu assisti todas as sessões, até foram mais de 5 sessões de julgamento no caso do Collor. Nesse caso aqui, o que consta das notícias é que ele vai para a primeira instância da Justiça Eleitoral, do Paraná. Do Paraná. Exato. E por que vai para outra justiça? Porque o crime, onde está na legislação, ele é considerado um crime, então, eleitoral, não é um crime comum, como seria o crime de corrupção, é um crime eleitoral. A legislação prevê essa diferença. Os crimes comuns estão na justiça normal, justiça regular, digamos, justiça ordinária. E a gente tem justiças especiais, que servem para certos crimes, certas situações especiais, como é o caso do crime militar, que várias vezes você falou aí nas notícias, agora está um pouco em evidência por conta até dos atos de 8 de janeiro. A justiça eleitoral é outra justiça que também é especial por matéria, para julgar questões eleitorais, porque se julga, se entende que os juízes eleitorais são mais versados, mais entendidos do assunto justiça eleitoral do que um juiz normal, ordinário, comum.
Ordinária aqui não quer dizer nenhum demérito, é só o termo mesmo, é justiça normal. Sim. Então, tem essa diferença do nosso sistema, que foi pensado para funcionar melhor. A gente tem um sistema que é pensado para funcionar o melhor possível, o mais eficiente possível, mas a justiça é feita por homens. E, às vezes, ocorrem erros de interpretação e tudo mais. É isso, E- Mauro. Pode ser Esse, frustrante, mas faz sentido. esses 16 anos de prisão de Eduardo Cunha, em referência a esta condenação anulada, então ele diminui esses 16 anos da pena dele. E o que acontece com a multa, com a indenização de 1,5 milhão de reais? Que Então, também se refere a esse caso. os 16 é diferente, né? O tempo você não tem como voltar atrás, nem colocar para frente. Então, você também não pode prender ele para cautelarmente ele cumprir a pena dele já. Isso não existe. Mas o dinheiro são outros 500, porque o dinheiro existe ontem e existe hoje. Então, no caso dele, até ele sofreu diversos bloqueios de valores. A multa e a indenização de 1,5 milhão de reais, eu já nem me lembro se provavelmente deve ter sido bloqueado em no meio do caminho pelos vários processos que ele teve. O dinheiro, se tiver bloqueado, vai ficar bloqueado. Dificilmente, mesmo tendo sido processo anulado, dificilmente vão soltar esse dinheiro, imagino eu. Imagino eu. É Mesmo indo para a interessante, justiça. você falou, doutor Fernando, são outros 500. Nesse caso aqui é outro milhão, né? Outros E 500 meio. já. E meio. É, outra questão, os impactos políticos dessa anulação, né? Seja para ele ou seja para o grupo político ao qual ele pertence. Vamos lembrar aqui também que quando ele era o todo-poderoso e presidente da Câmara dos Deputados, ele pertencia ao MDB, né? Hoje ele está no PTB, o mesmo PTB de Fernando Collor de Mello, o mesmo PTB de Roberto Jefferson. É, polêmico, né? Sim. No mínimo polêmico. É, a gente falou de destruir certas empresas, né? E quando a direção do partido é altamente comprometida, né? O que deveria acontecer com o partido? Não sei, não tenho resposta. Não estou afirmando nada, nem não afirmando alguma coisa, mas eu não tenho resposta. Mas os partidos, a gente tem. Quantos partidos será que a gente tem hoje? Mais de 30 ainda. Infelizmente, acho que Mais de 40, mais de 40. mais de 40. Achei que pela cláusula de barreira alguns Não, se teriam. você for juntar aqueles que estão lá em Brasília, aguardando para serem criados, enfim, então você tem mais de 40, eles podem não ser criados, mas tem a intenção lá, né? É, às vezes a gente escuta alguém falar, não, não tem razão de ter 40 partidos porque a gente não tem 40 ideologias. O partido não é formado simplesmente por existência ideológica, né? Número de existências ideológicas. Eles são formados como agremiações de pessoas que entendem, que têm alguma linha de pensamento que é melhor para a sociedade. Mas mesmo assim, 40 partidos é algo disfuncional, porque depois você tem que pensar na divisão do fundo partidário. Depois você tem as coligações, e aí tudo vira uma questão de negociação. Se eu for para a sua coligação, quanto que eu ganho? E aí vai. Eu acho que, assim, se a gente tivesse vontade política de mudar algo real e efetivo, vontade política real e efetiva de fazer alterações estruturais no nosso país, a gente tinha que pensar nos números de partidos e pensar em sanções para partidos que se veem com um certo número de deputados envolvidos em escândalos de corrupção, porque não é possível que isso possa acontecer e a instituição saia completamente É, impune. e nesse sentido também, doutor Fernando, a gente viu um movimento, e ainda acontece, né? A gente viu um movimento, já tem alguns anos, de siglas que desapareceram, mas não que os partidos tenham desaparecido, eles mudaram de nome, não tem mais siglas, os partidos adotaram um nome, é, e isso fez parte aí de uma renovação ou simplesmente até de dar uma desbaratinada, né? Porque ó, nossa sigla estava complicada. Então vamos dar um novo nome. Os
políticos saíram daqui, foram para lá, trocaram de partido, aí já não lembram mais, né, do que aqueles políticos eventualmente aprontaram. Enfim, aí o público, o eleitor, né, mais descuidado, aquele que não acompanha a política, acaba sendo ludibriado, né, acaba não lembrando mais as coisas, porque no Brasil é assim, as pessoas não têm uma memória política muito profunda, e daqui a pouco não lembra mais que aquele político se envolveu em escândalos, não lembra mais que aquele partido que agora tem um nome, que deixou de ser uma sigla, também estava envolvido em escândalos, e assim caminha a humanidade. É exatamente assim, exatamente assim. E também tem o seguinte, vamos lembrar que o voto não necessariamente as pessoas votam racionalmente, as pessoas votam muito com emoção, as pessoas votam muito com rejeição, né? Ah, em quem eu tenho mais rejeição? E aí você vota no oposto só porque você tem mais rejeição naquele. Você vota pelo nome conhecido, como você também disse, né? Ah, eu conheço esse, então eu vou votar nesse. Sem necessariamente pesquisar aquele candidato, sem saber qualquer coisa da vida daquele candidato. Isso é muito comum. Isso é absolutamente comum no Brasil. E, e o que esses processos todos fazem a gente pensar é isso. Como é que a gente pode evoluir como sociedade se a gente não consegue nem evoluir na escolha dos nossos parlamentares, né? Vamos lembrar que a Câmara dos Deputados tem mais de 500 deputados. Na Câmara de São Paulo também tem outros não sei quantos vereadores. Quantos vereadores de São Paulo a gente conhece, Mauro? A gente que mora... Você mora em São Paulo, não mora? Sim. Quantos vereadores da Câmara você se recorda? De São Paulo. É difícil isso, e você imagina perguntar para as pessoas quantos parlamentares tem na Câmara Municipal de São Paulo, quantos vereadores nós temos, né? Que o número é 55, né? Então as pessoas elegem, votam, não sabem quantos são, quem são, e muito menos em quem votaram, né? Então, Infelizmente esse é o isso se quadro. replica, né? Então, você tem vários partidos, tem vários deputados, e, e a gente não vê vontade genuína de mudança desse sistema político. Eu não vejo. Eu, pelo menos, não acredito e não vejo de que existe uma vontade genuína de mudar isso. Doutor Fernando Barbosa Dias, sócio do escritório Barbosa Dias Advogados, nessa conversa com a gente hoje, no programa Gente que Fala, edição de sexta-feira. Você acompanha a gente pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, também pela UTV, a TV da internet e redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, tudo no ar, tudo à sua disposição para essa conversa aqui. E vamos falar sobre um outro tema, é a onda de pedidos de recuperação judicial que começou a tomar força, a ganhar força em novembro de 2022. E ganhou destaque em janeiro com o caso das Americanas. Tudo isso segue crescendo. A Serasa aponta 93 requerimentos registrados no país em abril, um aumento de 43% em relação ao mesmo mês do ano passado, e no acumulado de 2023 já são mais de 380 casos. Por que tantas empresas, doutor Fernando, pedindo recuperação judicial? Vamos falar aqui também, é um tema difícil de lidar também para quem não conhece os termos, né? A recuperação judicial é a antiga concordata, não é a falência, né? É um momento ali em que a empresa, com dificuldade, tenta se reerguer, pagar suas dívidas para escapar da falência. É o momento da recuperação judicial. Por que tantas empresas nesse patamar, doutor? Eu acho que uma primeira explicação muitas vezes a gente tem um efeito cascata. Quando a Americanas pediu a recuperação dela, tinham vários fornecedores dela que eram quase que só dela. E a Americanas era uma empresa com alcance nacional, com fornecedores locais. Então, é possível que alguns dessas recuperações estejam ligados a próprias empresas que só forneciam para Americanas e perderam a sua principal e única cliente. Um segundo fator é o seguinte, é que a gente está vendo juros, a patamar mínimo dos juros, né, o juros Selic, altíssimo. Isso repercute no endividamento das empresas e no juros que é praticado pelo sistema bancário. Então, não se está mais conseguindo, seja rolar a dívida, seja pagar a dívida bancária. Isso, a principal razão que uma empresa acaba pedindo recuperação judicial é a perda da liquidez dela. Ela não consegue mais
pagar as suas dívidas no curto e médio prazo. Tem vários estudos que falam sobre por que uma empresa pode se tornar insolvente, mas penso eu que a causa determinante para uma empresa decidir pela recuperação judicial é que ela precisa reorganizar as suas dívidas para ver se ela continua, se a existência dela continua, e que naquele momento tornam ela inviável, e por isso que ela precisa da ajuda do judiciário para parar aquelas cobranças todas que ela tem naquele momento. Quando você entra com a operação judicial e ela é deferida, você ganha um período de 6 meses de não cobrança, isso é muito importante, e as empresas buscam isso. Agora, vamos lembrar também que nos últimos 2 anos, o número de recuperações judiciais tinha caído drasticamente. Talvez até isso seja o represamento de empresas que foram tentando segurar ao máximo, e agora, com todas essas dificuldades, tiveram que fazer o que fizeram. A recuperação judicial, ela tem sido um bom instrumento aí para salvar as empresas, porque todo esse trabalho tem que ter uma aprovação dos próprios credores. Não basta se fazer o plano de recuperação judicial, os credores têm que aprovar. E em muitos casos não aprovam, ou em alguns casos não aprovam. Então, quando isso acontece, qual que é o caminho? Está decretada a falência ou é possível rever todo o planejamento e apresentar uma outra proposta? A recuperação judicial é um processo, vamos lembrar disso, ela não deixa de ser um processo, e como um processo, ela tem vários requisitos, tem vários passos também em etapas. Antes até da aprovação do plano, Mauro, você tem uma etapa que os juízes e o judiciário foi implantando, que é muito importante, que é a análise, quando existe o pedido, a empresa foi e pediu a recuperação judicial. Nesse passo inicial, e isso começou a ser implantado, inclusive, estou falando aqui em nota de rodapé, aqui justamente em São Paulo, porque a gente tem aqui várias especializadas no assunto, que são super competentes, são super importantes ao funcionamento do sistema de recuperação judicial no estado de São Paulo, e que dirá, daí é possível dizer até que para o Brasil. Quando a empresa, então, pede a recuperação judicial, é analisado se ela tem viabilidade, né? Se aquele pedido de recuperação judicial faz sentido. É feita uma perícia prévia, em que um assistente do juiz, um assistente com alguma formação do juiz, vai analisar se a empresa tem viabilidade para além da recuperação, né? Se faz sentido aquela recuperação. Pode ser que o juiz, naquele primeiro momento, indefira o pedido depois de colher esse parecer, indefira o pedido da empresa. E aí a empresa volta para a estaca antes da recuperação, que é um problema para ela. Pode ser também que se constate que a empresa não tem jeito, que a empresa não tem viabilidade, não é uma insolvência transitória, é uma insolvência definitiva, que ela não tem jeito. Por exemplo, o caso da Kodak, vamos imaginar, o mercado simplesmente deixou de existir e aquele plano de negócio não tem mais como sobreviver. E é possível que até daí seja decretada a falência logo de plano. Bom, isso é a primeira arrebentação. Passou essa arrebentação, aí sim é que a empresa tem que formar um plano para os credores, um plano de recuperação, e os credores têm que votar esse plano. Os credores são divididos em classes, né? Você tem a classe dos credores trabalhistas, quirografários com garantia real e micro e pequeno empresários. São 4 classes de credores que a nossa lei prevê. A ideia da recuperação, em resumo, para as empresas que estão com uma insolvência transitória e tenham viabilidade de voltar a funcionar. Isso está até no artigo, se não me engano, 47 da Lei de Recuperação e Falência, que prevê isso, né? A recuperação é um instrumento transitório para que a empresa possa voltar a caminhar com suas próprias pernas. A falência não. A falência é outra história. A falência essa empresa não tem mais como existir, ela não tem mais espaço no mercado, ela é disfuncional ao funcionamento do mercado, então vamos só arrecadar os bens delas e vender e distribuir entre os vários credores que ela possua. Como o caso de uma empresa afeta as demais, doutor Fernando? Por exemplo, como o caso Americanas afeta as demais empresas do setor de varejo? Agora, não só essa pergunta, mas o processo de auditoria de cada uma delas,
tem funcionado adequadamente, porque uma pode fiscalizar a outra, ou até fiscaliza a outra dentro do mesmo setor, porque o que acontecer com uma, evidentemente, vai virar um efeito dominó e vai rebater nas demais, né? Isso a gente acabou de citar a Lava Jato, né? Vamos pensar todas as empresas de quem a Odebrecht ou a UTC comprava tubos para fazer os polos petroquímicos ou fazer manutenção dos polos petroquímicos da Petrobras. Elas deixaram de ter seu credor, seu cliente. O cliente está em recuperação judicial. Isso é uma hipótese aqui que eu estou formulando. Isso é um efeito em cadeia, como você acabou de dizer. E essas empresas que tinham um só cliente, ela pode ter outro cliente? Ela pode, mas ela vai ter que se redesenvolver, se reinventar. Ela vai ter que procurar novos mercados. E isso tudo não é do dia para a noite, né, Mauro? As demandas não são assim, funcionam tão rápido, infelizmente. Tem setores que a demanda é muito fácil. Você parou de ter uma demanda, mas você tinha uma outra, porque tem poucos, vamos dizer, poucas pessoas que oferecem aquele produto, aquele serviço, no dia seguinte você já consegue outra. Mas certos setores não são assim. E quando você está num desses setores, fatalmente você tem chances de sucumbir e também precisar de uma recuperação judicial para que você, nesse meio tempo, você possa buscar novos clientes. Doutor Fernando Barbosa Dias, sócio do escritório Barbosa Dias Advogados, nosso tempo aqui do programa Gente que Fala esgotado. 20 segundos para a sua palavra final, sua despedida e a sua mensagem para a nossa audiência, doutor Fernando. Acho que passou muito rápido, eu espero ter sido claro. Eu fico muito feliz com o convite de você, Mauro. Fico feliz pela organização da Zenilda e do Pedro. Fico muito agradecido ao Fausto. Espero que os ouvintes tenham gostado da nossa conversa. Muito obrigado, doutor Fernando Barbosa Dias, advogado, sócio do escritório Barbosa Dias Advogados, nessa conversa com a gente hoje, aqui pelo programa Gente que Fala. A gente coloca um ponto final para desejar um bom final de semana para todo mundo. Afinal de contas, já é sexta-feira e a gente volta na segunda-feira aqui pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, também pela UTV, a TV da internet e pelas redes sociais. Um bom final de semana para todo mundo. Curtam bastante, se divirtam e na segunda-feira a gente volta a se falar ao vivo por aqui. Um abraço a todos, tchau, até lá.